Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje estudando o artigo, o item 290 sobre existências passadas. Queria agradecer ao Rui, ao Cláudio. O Arthur não pôde estar por causa da questão do tempo, né? Então, Rui, nos fale um pouco mais desse artigo. Pois não, Eric, é um agradecimento todo nosso. A continuação desse nosso estudo do capítulo de número 26 de O Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, juntamente com Cláudio Costa, nosso amigo. Examinaremos agora sobre as existências passadas e vindouras. Como ficam as perguntas? São pertinentes? Então vejamos o que Kardec indagou aos espíritos a esse respeito. 15ª. Podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Resposta: Deus algumas vezes permite que elas vos sejam reveladas conforme o objetivo. Se for para vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca para satisfação de vã curiosidade. Por que é que alguns espíritos nunca se recusam a fazer esta espécie de revelações? Resposta: são espíritos brincalhões que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações desta natureza que não tenham um fim eminentemente sério e útil. Aos espíritos zombeteiros, apraz lisonjear o amor próprio por meio de pretendidas origens. Há médios e crentes que aceitam como boa moeda o que lhes é dito a esse respeito e que não veem que o estado atual de seus espíritos em nada justifica a categoria que pretendem ter ocupado. Vaidadezinha que serve de divertimento aos espíritos brincalhões, tanto quanto para os homens. Fora mais lógico e mais consentâneo com a marcha progressiva dos seres que tais pessoas houvessem subido em vez de terem descido, o que sem dúvida lhe seria mais honroso. Para que se pudesse dar crédito a essas espécies de revelações, necessário seria que fossem feitas espontaneamente, por diversos médios estranhos uns dos outros e ao que anteriormente já fora revelado. Então, sim, razão evidente haveria para crer-se. Tem um complemento ainda de pergunta abaixo. Isso, só esse letra B. Assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também nada podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos que em nós predominaram? Resposta: não, isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado, ver o Livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado, questão 392. Meus amigos, então aqui nós encontramos mais de uma instrução valiosa para a gestão do aprendizado que devemos fazer, tendo
os espíritos como auxiliares. Assim como o futuro, aqui está dito que somente com muita reserva devemos admitir informações sobre o passado e que existe uma razão providencial para esse esquecimento, que só cede diante, igualmente, de uma utilidade moral que nos guie, agilizando o nosso progresso pela definição dos defeitos, das más inclinações que temos a corrigir. Ainda assim, indispensável, dado que no nosso presente se acusam esses traços de personalidade, essas imperfeições acumuladas. Mas gostaria que os amigos fizessem as suas considerações traçando aí o paralelo. Quer dizer que tanto o futuro quanto o passado, né, tem que ficar velado, via de regra, por uma razão providencial, e os espíritos não vêm fofocar a respeito disso, né? Pelo menos os sérios. Eu não sei os amigos, como é que aconteceu com vocês aí e aqueles que assistem aqui. Nós passamos uma época muito difícil quando ficou em voga ou em moda o tal da terapia de vida passada, e isso adentrou os centros espíritas e os grupos espíritas. E houve uma eclosão de médiuns que se deixavam usar para isso. Grupos, inclusive, que a gente teve contato com pessoas. Eu fui lá no médium X, da cidade X, e ele fez uma terapia de vida passada comigo e disse que a minha sogra foi minha esposa no passado. Olha, a gente já ouviu cada história, e é interessante que a questão aí da utilidade, né, e geralmente vem espontânea. O fato de já estar procurando e provocando já é meio caminho para o desastre, né? E a gente ouviu muitas histórias desse tipo, inclusive com grandes dificuldades entre familiares que tiveram esses tipos de informações. Minha esposa, a gente não se dá porque na outra vida ela me traiu. Eu ouvi muito dessa história antes, infelizmente, da gente adentrar mais fundo no estudo e ver que essas questões aí precisam ser cuidadas mas com muita delicadeza. Nada impede que haja um médium e que haja espíritos que passem informações. Mas a questão aí levantada por Kardec e pelos espíritos da doutrina é bem clara. Qual a utilidade de você saber que você foi um grande marechal ou que você foi um rei ou uma rainha no passado, se isso hoje não te dá condições de compreender quais são realmente as responsabilidades do presente? Então, parece que arrefeceu um pouco isso. Na época, nós fomos buscar informações sobre essas questões. Muitos caíram nesse engodo, às vezes até de boa fé. E eu me lembro, na época, eu achei um livro muito interessante. Eu não vou me lembrar o nome agora, que era um livro de um pesquisador, um médico americano. Então, nos Estados Unidos, e me parece que na França, essas questões eram levantadas por neurologistas, por médicos, quando não encontravam condições de auxiliar o paciente com a medicina, com os tratamentos possíveis. Então, se juntava uma junta médica com neurologistas, psicólogos, psiquiatras, e se fazia regressão à vida passada com o intuito de encontrar a dificuldade de relacionamento, a dificuldade, às vezes, de comportamento atual, não para bisbilhotar ou para saber que foi tal ou qual personagem do passado,
É um livro muito sério, que eu não me lembro o nome agora. Então, foi relatado nesse livro várias questões que só foram resolvidas assim. Aqui no Brasil, virou moda durante um tempo, pelo menos na minha região, aqui interior do estado de São Paulo, até alguns pesquisadores terem um médium à sua disposição para atender pessoas, para falar o que essas pessoas tinham sido no passado, etc. e tal. Mas simplesmente por fundo de curiosidade, não havia nenhuma utilidade, pelo menos os casos que a gente conheceu. E aí a questão é bem levantada por Kardec, né? A questão do esquecimento do passado, a 392 aí, é fundamental para quem pense em procurar essas questões aí, a não ser com uma condição específica, real, e uma necessidade real mesmo disso. O fato de procurar, como diz aí, já é um problema, já que essas informações, quando vêm espontaneamente, sem ninguém esperar. A gente já viu casos em que as situações foram levantadas de situações passadas da vida daquela pessoa, mas com o intuito de alertá-la para que ela pudesse repensar o seu comportamento, repensar a sua questão sobre vaidade, sobre orgulho, mas não para exaltar isso, como a gente vê muito aí, ouviu muito acontecer. Eu queria chamar atenção para um ponto. Primeiro, realmente tem que ter cuidado com essas comunicações, né? Que falam de vidas passadas. Tem muitos espíritos brincalhões. É interessante que Kardec, os espíritos ali, fazem uma referência ao CUI, né? Ao controle universal, né? Eles dizem, só vai ter credibilidade se for feita espontaneamente por médiums que desconhecem entre si, né? Interessante. Agora, sobre regressão, que o Claudio falou, né? O magnetizador ele pode levar a pessoa a um estado sonambúlico, e no estado sonambúlico o espírito tem mais lembrança, né? Mas o complicado seria comprovar, né, que realmente a lembrança é verídica ou não é algo da imaginação, né? Que a imaginação tem queira muito, né? Agora, se isso vai fazer bem do ponto de vista terapêutico, aí depende do terapeuta, enfim, mas se você tem crianças que têm memórias de vidas passadas naturalmente, né? Até o Ian Stevenson estudava isso. E outros pesquisadores continuaram, né? Mas ele fazia o quê? Ele ia atrás da informação para comprovar, né? Por exemplo, o sujeito falou: ah, eu vivi num tal lugar na Alemanha no século XIX. A casa era assim e tal. Ele ia lá no local para ver se tinha mesmo. Então ele ia averiguar historicamente, né? Então tem que ter algum tipo de prova, ou histórica ou do controle universal, né? Senão vai ser só. Você não vai ter certeza daquela lembrança ou daquela informação mediúnica ou do seu pensamento. Bom, então, esquematizando, é possível sim, como os amigos disseram, tanto a memória resgatada em estado de emancipação sonambúlico de vidas passadas, é possível que um espírito seriamente revele algumas informações sobre vidas passadas. Entretanto, isso numa circunstância excepcional, porque a regra geral natural divina é que prevaleça o esquecimento do passado. Por quê? Porque nisso nós nos beneficiamos, já que a lembrança de certos conflitos emocionais de relação, a culpa principalmente, ou a ira, que haviam ficado para trás, podem ser retroalimentadas com essa lembrança, comprometendo
a oportunidade que temos de resgatar as nossas faltas, de conviver novamente com as mesmas pessoas, de atravessar semelhantes situações de dificuldade, buscando um novo padrão de conduta mais ajustado, adequado às leis divinas, sem a necessidade de associar isso às nossas faltas de vidas passadas, para que não nos perturbe emocionalmente a lembrança. Então, veja bem, precisamos entender que não é porta aberta diante de qualquer experimentação que venham essas informações. Se a gente perguntar assodadamente de o primeiro médium e espírito que aparecer, é provável que sejamos enganados por espíritos brincalhões, por espíritos impostores, que vão nos pregar uma peça, seja para rir de nós, seja a título de vingança, de inveja, para nos fazer sofrer, ou mesmo para nos subjugar à vontade, nos pegando pelo orgulho. Por exemplo, quando se diz que você foi uma grande personalidade no passado, aí é que a prudência deve ser redobrada quanto à identidade desse espírito, quanto à sua seriedade e, portanto, quanto à procedência dessa informação, porque não raro isso é um mecanismo de persuasão. O Eric é o Kardec reencarnado, né? Posso dizer assim, aí o Eric vai ficar, poxa, será, tal, ele, né, que está indo tão bem aqui no estudo, de repente é influenciado por uma revelação dessa natureza, e aí ele começa a se achar missionário e, sem querer, querendo, se entrega à vaidade, né? Se entrega àquele orgulho excessivo por saber que no passado revestiu uma personalidade muito importante. Não necessariamente que seja verdade. Basta que seduza o Eric, o mal está feito. Né? Que ele vai começar a mudar de conduta, prejudicando o movimento que ele atualmente faz de se redimir dos seus vícios, de desenvolver as virtudes sem precisar desse tipo de lembrança, porque é a própria obra do Eric, futuramente revisitada, que vai nos dizer, né, se ele é espírita de primeira encarnação, se ele já é espírita de reencarnação, né? Cláudio Ri. E esse isso daí é para depois, é o resultado do que já está consumado. Enquanto está a caminho, o natural é que fique velado o passado e o futuro. Agora, como os amigos disseram, espontaneamente, comparando com mais de uma fonte mediúnica, aí sim nós poderemos, talvez, admitir como hipótese plausível essa informação de vida passada. E mais no sentido do perfil do que do nome, não é? Um espírito sério, por mais que saiba que o Eric tenha sido uma grande personalidade, ele não vai dizer, você foi a grande personalidade. Ele vai dizer, Eric, você já está aí nessa caminhada faz tempo, né? Você já se comprometeu com diversos trabalhos e continua nisso, segue firme, porque você já vê nessa pisada. E eles são discretos, eles querem destacar o que você deve fazer para cumprir sua trajetória de progresso e não ficar, né, alimentando esses sentimentos aí de que a menção ao passado suscita. Então, em síntese, é isso, né, meus amigos? Vamos para a próxima questão. Alguma coisa nos pode ser revelada sobre as nossas existências futuras? Resposta: não.
tudo o que a tal respeito vos disserem alguns espíritos não passará de gracejo, e isso se compreende. A vossa existência futura não pode ser de antemão determinada, pois que será conforme a preparardes pelo vosso proceder na terra e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos. Quanto menos tiverdes que expiar, tanto mais ditosa será ela. Saber, porém, onde e como transcorrerá essa existência, repetimos-lo, é impossível, salvo o caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para desempenhar uma missão importante, porque então o caminho se lhes acha, de certo modo, traçado previamente. Então, a cautela aqui também é devidamente motivada quanto ao futuro velado, porque estamos num processo que envolve a nossa liberdade de escolha, da qual depende a construção desse futuro, né? Então, os espíritos não vão de encontro à lei de Deus, querem que fiquemos à vontade para agir com liberdade, para realizarmos as escolhas que são ponte do progresso ou da estagnação. E por isso não há cabimento aí em revelação do futuro. Não é isso, Cláudio? E é interessante que o mínimo de compreensão doutrinária nos mostra que, embora a gente seja o agente principal pelo livre-arbítrio do nosso futuro, nós dependemos também das decisões daqueles que nos cercam. Então, seria sempre, como se diz, um tiro no escuro. Porque eu até posso tentar seguir em linha reta, mas ninguém vive ou existe ou escreve a sua história sozinho nesse mundo. Então, essa questão de futuro realmente é quando a gente encontra essas informações, tanto é que essas informações de cunho futurista aí, tanto dentro do movimento doutrinário, aí, do movimento espírita, quanto fora dele, que é quase que 99,9% são furadas. E as outras, o 0,1% que não furou ainda, é porque a predição é para daqui 100 anos, 200 anos. Nenhum de nós vai estar aqui para comprová-las. Né? Vou pôr uma data aí, daqui 50 anos vai acabar o mundo. Poxa, a maioria de nós não vai estar aqui. Então, passou. Quantas datas aí, né? Fora isso, essas questões de espíritos realmente brincalhões, a gente encontra muito isso aí no nossas tarefas aqui, daqueles espíritos que põem data para a pessoa morrer, põem data para acontecimentos funestos da pessoa, e algumas pessoas transformam completamente a sua vida à mercê daquela informação. A gente encontrou, infelizmente, casos assim. Então, essa questão do futuro é bem claro na doutrina. Datas determinadas, principalmente determinadas, eles dizem que simplesmente é para deixar de lado. Alguns amigos espíritos comensais, como nós costumamos dizer aqui, que às vezes a gente, só para ver como é que vai a conversa, eles dizem, nós não sabemos nem o nosso futuro, que dirá o de vocês. Eles dizem assim, olha, nós temos uma visão um pouquinho melhor do que vocês, porque estando na parte espiritual e conscientes da espiritualidade da qual fazemos parte, a gente consegue ter uma visão um pouquinho acima da média aí. Mas isso dizer que tal coisa vai acontecer com você ou com qualquer outra questão é simplesmente impossível. E os espíritos minimamente sérios dizem, e há coisas das quais nós temos a vaga intuição
e mesmo assim sabendo que existe algo além do que nós sabemos que realmente conduz as coisas aí. Então, essa questão do futuro aí é mais furada do que a questão do passado. O futuro depende do nosso livre-arbítrio, né? Você determina. Suas escolhas boas ou más aqui na Terra vão determinar o seu futuro no mundo espiritual, se vai ser bom ou ruim, e na próxima encarnação, né? E nos períodos errantes, você mesmo escolhe suas provas, né? Sem falar que se Deus sabe de tudo, né? Mas se falasse o futuro, isso ia influenciar você, né? Por exemplo, se falasse assim, não, você vai ficar rico em 3 anos, né? Você poderia deixar de trabalhar porque você já estaria garantido. Então, você saber alguma coisa determinaria, né? Ou você vai morrer de acidente de carro, você nunca mais vai sair de casa. Então, isso é o perigo, né? Iria influenciar na sua conduta, no seu livre-arbítrio. E o Cláudio falou uma coisa bem interessante, né? Não só do individual, mas do coletivo, né? As previsões coletivas para o mundo, né? 2019, agora 2050, né? E vai sempre jogando para frente, né? O que a gente falou no estudo passado, né? No último estudo, né? Espíritos superiores não determinam datas. Eles podem pressentir acontecimentos, mas não determinam datas, né? E com visões apocalípticas ou determinar data de qualquer tipo, né? Devemos mencionar aqui também a notícia, uma certa prática, inclusive terapêutica, de memória de vida futura, mediante hipnose, mediante a emancipação. Né? Então, isto, muito cuidado, porque, como estamos vendo, o futuro deve permanecer velado, de modo que essa indução para que se descortine passos existenciais seguintes pode despertar simples criatividade, né? Imaginação, tão somente, que não pode ser passada pelo terapeuta e muito menos acreditada pelo paciente como um destino fatal. Não se pode acreditar nisso. Você pode ter uma dupla vista, né? Tem a teoria da presciência na Gênese, né? Mas você não vai ter nada determinante, né? Ah, que possa influenciar no seu livre-arbítrio com data, né? Até no livro dos Espíritos, quando se fala de fatalidade, diz que isso fatalidade é só na hora de desencarne, né? Mesmo assim, não seria útil a gente saber, né, que hora que a gente vai desencarnar, porque imagina o impacto disso na existência da pessoa. Só a título de informação, há muitos anos atrás, a gente participou durante algum tempo de um trabalho daqueles de cirurgias mediúnicas, né? E foi muito interessante que a gente estava sempre observando o diagnóstico do espírito, vamos dizer assim, incorporado no médium. Vi belos trabalhos, vi belos tratamentos, etc. E o que me, às vezes, deixava bem curioso, no sentido útil, era como é que o espírito, a gente já estava naquela questão de os espíritos são de diversas classes e nenhum pode dizer que tem todo o saber. Mesmo aqueles que ali trabalhavam com a parte médica e, portanto, possivelmente tiveram experiências anteriores com a medicina, poxa, o espírito que foi médico há 100 anos, há 50 anos atrás, não tem o diagnóstico que os de hoje têm. Enfim. E um dia eu perguntei para esse amigo espiritual que realizava uma das tarefas,
Como é que ele fazia o diagnóstico? Porque a pessoa chegava, mal conversava ali, e às vezes as pessoas chegavam e falavam, olha, eu tenho um problema, eu estou tratando de um problema de coração, mas o médico não está acertando o remédio. Ele falou, olha, essa questão do coração aí você continua tratando com o médico lá, nós vamos tratar da sua coluna. Ah, mas eu não tenho problema na coluna, mas vai ter futuramente. E eu acompanhei diversos trabalhos assim, de anos depois conversar com aquela pessoa, e a pessoa realmente teve um problema sério de coluna no futuro. Bom, teve diversos casos assim. Então, o que esse espírito me esclareceu a essa questão? Entra até dentro dessa questão aí, mais ou menos de futuro. Ele falou, olha, nós temos 3 tipos de diagnóstico. Quando a pessoa chega, seja quem for seja qual for o conhecimento médico que eu tenho, eu não posso interferir na vida daquela pessoa sem a permissão do seu anjo da guarda, ser o seu protetor. Tanto é que você já viu que pessoas vêm nos buscar um tipo de tratamento e nós fazemos outro. É porque o protetor que está ali diz, olha, nessa área aqui, não quero que mexam, não é necessário mexer, porque essa pessoa veio para trabalhar esse histórico aqui, físico, ou de doença, ou de uma incapacidade física. Então, nisso daqui é medicina material. Naquilo ali, que pelo hábito ou pelo mau uso do corpo, nós estamos vendo que vai haver um desgaste físico, vai haver um problema lá na frente desnecessário para essa pessoa, nós podemos auxiliá-la dentro de um limite aqui. Outras vezes, depois desse primeiro contato com o protetor da pessoa, é ele que determina o que nós podemos interferir na vida material daquele espírito. Existem toda uma equipe aqui, e nós temos alguns espíritos, ele falou, fica difícil explicar para vocês, que eles têm um conhecimento mais vasto do que a medicina atual. Eles não podem aplicá-la, porque eles têm que respeitar o momento em que vocês estão. Quando há permissão, eles nos passam um diagnóstico daquela pessoa para um tratamento futuro. Então, entra dentro dessa questão. Ele falou, mesmo assim, ele falou, a liberdade da pessoa de continuar com aquele costume, com aquele mau costume, com aquele vício, com aquele comportamento, nenhum de nós pode influir. Então, tem toda essa mecânica aí que, na época, foi muito interessante. Depois a gente se afastou desse trabalho para cuidar do que era realmente de importância para nós, que é trabalhar na doutrina e trabalhar com mediunidade junto aos conhecimentos doutrinários. Mas foi um belo ensinamento na época. E entra mais ou menos nessa coisa. Eu achava que o espírito estava prevendo as coisas ali. Não. O conhecimento que nós temos da questão de saúde material, nós podemos ali antever. Hoje, por exemplo, já existem tantos testes aí de diagnóstico que, às vezes, com um pequeno exame de sangue, se vê sinais de uma futura patologia naquele paciente e já se começa um tratamento inicial antes da doença se manifestar. Então, é interessante isso. Faz mais de 20 anos e a gente foi acompanhando esses casos aí e acompanhando a medicina também. Está dentro do que a gente, ou que eles podem nos passar. Agora, Cláudio, uma ponderação nesse rumo aí é que eles também, possuindo livre-arbítrio, nem sempre eles querem. E, de acordo com as leis, reputam conveniente fazer tais revelações. Não é? Então, eu digo isso para que fique muito bem frisado aos amigos que estudam conosco, que nós não podemos
transferir grandes expectativas em termos de revelações aos espíritos. Não é uma atividade consulente, não é de se perguntar diante de todo e qualquer problema que temos, o que os espíritos acham a respeito. É por isso que este capítulo vem a calhar dizendo o que os espíritos sérios, os espíritos avançados moralmente, eles têm permissão para nos responder que seja de utilidade para o nosso crescimento. Então, sobre isso, o item 291. Não, só ia falar que, com relação à cura, né, você tem espíritos, né, envolvidos na cura, mediunidade de cura, o passe, tinha uns sonâmbulos receitistas, né, mas realmente o que vai ser dito aí, né, sobre interesses morais, né, sérios, né, os espíritos podem nos responder. Agora, questões materiais que dizem questões morais tanto do ponto de vista geral quanto particular, né, sérias. Agora, questões materiais que nós mesmos podemos resolver, né, com o progresso da ciência, outras coisas, isso a gente não precisa perguntar, né? Isso pode vir até pela inspiração, né? Ou você mesmo vai resolver, né? Questões, por exemplo, você tem um comércio, né? Como gerir isso? Aí são questões do mundo material que diz respeito a você, né? Ao seu mérito, né? Se o espírito ensinasse ciência, né? Muita gente questiona assim, não, por que os espíritos da época de Kardec não ensinaram ciência avançada? Ciência de hoje, por exemplo. Não teria mérito nenhum a descoberta dos cientistas, né? Os cientistas nem entenderiam, né? Ou se os espíritos falassem alguma invenção nova, alguma coisa da indústria, né? Qualquer um poderia ganhar um prêmio Nobel e ficar rico só usando a mediunidade, né? Não teria mérito, esforço, progresso intelectual, né? Então, esse é o princípio. E me parece, Eric, que a própria revelação de um diagnóstico de patologia também se insere aí. Se for da necessidade para ensejo das provas, poderá ser revelado, né? E aí o canal mediúnico, ótimo, serve a esse propósito. Mas se aquela criatura, né, tiver que alavancar suas provas por meio da incerteza, por meio exatamente de um trabalho de buscar por um certo tempo esse diagnóstico, ele não virá. Mas nós já observamos na prática, inclusive, pessoal devotado a esse trabalho, não sei se o Cláudio tem alguma experiência nesse sentido, mas do espírito dizer não. Quanto a você, neste momento, nessa situação, nós não podemos contribuir, mas continue correndo atrás. Né? Exato. Não só nessa questão aí da pessoa procurar um tipo de tratamento e eles dizerem, não, isso é material, você vai continuar tratando com o seu médico lá. Nós podemos aliviar uma questão aí que a gente está vendo que a gente pode interferir. A gente passou por um período de aprendizado com isso aí, e depois realmente até aconselho desses espíritos, mergulha na doutrina, meu amigo. Porque essa questão que nós estamos tratando aqui, você já prestou atenção, você é observador. Vamos dizer assim, de cada 1000 que nos procuram, nós temos condições e permissão para ajudar um ou dois. Os outros têm que se virar por si. O que a gente pode dar é a atenção, o conforto. E eu me lembro bem que esse amigo espiritual, um dos que trabalhava com essa equipe, que a gente acompanhou durante uns anos, sempre se referia à questão moral a todos os pacientes. Sempre. Busque a fé, seja de qual forma for. Às vezes, até pessoas de outras denominações religiosas, junto do diagnóstico, da conversa ali, eles diziam, você precisa se aprofundar um pouco mais com aquele que é responsável pela sua parte religiosa.
converse com o seu orientador religioso. Você tem, né? Se quiser, os amigos deste grupo aqui estão dispostos a esclarecer algumas questões que você ainda não tem conhecimento. Mas fortaleça a sua fé. Busque a medicina, busque os tratamentos opcionais que forem te dados, todos são a liberdade de cada um, mas aumente sempre a sua fé. E geralmente davam um pitaco no comportamento sutil ali, que a pessoa devia mudar o seu comportamento moral. Olha aí, parece o professor, né, encarando o aluno na hora da aplicação da prova. Né? O aluno pede, dá uma focinha, professor. Não, tenta responder você mesmo aí a sua prova. Né? O que não significa dizer que não possa haver um grande empurrão num ou outro caso concreto, conforme o gênero de prova escolhido. Vamos lá para o item 291, que fala exatamente de se pedir conselho aos espíritos, tanto no interesse material quanto no interesse moral. Podem pedir-se conselho aos espíritos? Resposta: certamente. Os bons espíritos jamais recusam auxílio aos que os invocam com confiança, principalmente no que concerne à alma. Repelem, porém, os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Então, que boa notícia, regra geral, os bons espíritos nos apoiam quando queremos esclarecimentos de utilidade para o nosso governo espiritual. Podem os espíritos dar conselhos sobre coisas de interesse privado? Resposta: algumas vezes, conforme o motivo. Isso também depende daqueles a quem tais conselhos são pedidos. Os que se relacionam com a vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, que são os que se acham mais ligados à pessoa que os pede e se interessam pelo que lhes diz respeito. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Mas é tão frequente os cansardes com perguntas banais que eles vos deixam. Tão absurdo fora perguntardes sobre coisas íntimas, espíritos que vos são estranhos, como seria o vos dirigirdes para isso ou ao primeiro indivíduo que encontrasses no vosso caminho. Jamais deverias esquecer que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Preciso, igualmente, leveis em conta as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, conforme suas simpatias pela pessoa a quem se ligue. O espírito familiar de um homem mau é mau, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede lugar a um espírito melhor se o próprio homem se melhora. Unem-se os que se assemelham. Então é isso, amigo tem em todo lugar, inclusive no mundo espiritual, né? Não significa dizer que sejam confiáveis. 19. Podem os espíritos familiares favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Resposta: podem, algumas vezes o fazem, de acordo com as circunstâncias, mas ficais certos de que os bons espíritos nunca se prestam a servir a cupidez. Os maus vos fazem brilhar diante dos olhos mil atrativos, a fim de vos espicaçarem e depois mistificarem pela decepção. Ficai também sabendo que, se é da vossa prova passar por tal ou tal vicissitude, os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-la com mais resignação,
poderão mesmo, às vezes, suavizá-la, mas, no próprio interesse do vosso futuro, não lhes é lícito isentar-vos dela. Um bom pai não concede ao filho tudo o que este deseja. Na sequência, temos uma nota. Nota de Kardec. Os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão, porque, se assim fizessem, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrermos, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Para progredir, precisa o homem, muitas vezes, adquirir experiência à sua própria custa. Por isso é que os espíritos ponderados nos aconselham, mas quase sempre nos deixam entregues às nossas próprias forças, como faz o educador hábil com seus alunos. Nas circunstâncias ordinárias da vida, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos assim todo o mérito do bem que façamos, como toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. Então está aí a mensagem bem clara da doutrina espírita sobre não ser próprio do espiritismo prático essa mania de consulta aos espíritos diante de qualquer questão que surja pela frente. O espírito superior ele não vai tratar a gente que nem criança, né? Guiando a gente como a gente fosse criança, e a gente não deve ficar cego, né? A gente deve questionar, passar pelo crivo da razão, né? Como diz aí, para aprender pela experiência própria, né? Não não cegamente, né? A gente tem que aprender pelos nossos próprios, caminhar com as nossas próprias pernas também, né? Claro, tendo assistência, mas caminhando. É como diz, né, a frase: se ajuda e o céu te ajudará, né? Se ajuda e o céu te ajudará. É muito interessante essa questão de espíritos familiares, né? E como diz aí, você pode ter um espírito familiar tanto mal quanto bom. E a gente tem acompanhado alguns casos aqui. A gente dá apoio às famílias, geralmente que perdem um familiar, e você sempre tem um médium à disposição, quando é possível. E, brevemente, aí, há pouco tempo, nós passamos por uma boa experiência dessa interferência, entre aspas, benéfica de um espírito familiar, espontaneamente. Essa é a grande questão, a grande sacada das, vamos dizer assim, dos conselhos, etc. e tal. A perda de um chefe de uma família tumultuou uma família conhecida, e a gente prestou auxílio antes do desencarne, e após o desencarne fizemos algumas visitas. Como havia um médium presente, espontaneamente, esse familiar, assim, sem que ninguém soubesse ou esperasse, pediu a seguinte coisa para os familiares presentes ali: não gastem dinheiro com o túmulo, não é necessário e eu não estou lá. Por favor, ponto. E aí que foi a revelação de que um dos filhos já tinha procurado os trabalhos para uma pessoa e que ia ficar um dinheiro que a família não tinha. Ele estava pensando até em fazer um empréstimo. Então, você vê que, depois, passado algum tempo, foi se ver a dificuldade que está tendo a família para acertar a documentação, para acertar as questões financeiras da família. Então, esse espírito veio e deu espontaneamente, sem que ninguém soubesse o que aquele filho tinha na cabeça, e aí foi pedido, a família sentou e pediu para ele para deixar para mais para frente. E realmente estão enfrentando problemas financeiros para equacionar a falta do chefe da família agora. Mas assim, natural, espontâneo, né?
Exatamente, né? De maneira espontânea. O Rui precisou sair por outro compromisso, né? Então queria agradecer ao Rui, ao Cláudio, ao Arthur, que não pôde participar por causa do temporal aqui no Rio. Lembre de curtir, compartilhar, se inscrever e nos vemos no próximo vídeo, no próximo estudo. Então, até a próxima.